Só a gente tá Esperando esperando. Aí, ó. o Eu com a André câmera entrar aí, ligada. ó. Aí, ó. Aí, ó. Como é que tá, Zuzum? Tô Tô joia. joia. Aí eu vim a caráter, ó. Podia faltar meu chapéu. Ó, o Ó, o Luiz. Luiz. Acho que para Acho muita que pra gente muita gente o André é O André é meu meu xará. xará. Para muita gente o André é um rosto Pra um rosto conhecido conhecido. e E é um é parceiro um nosso que já parceiro está com nosso a que já gente tá com a gente até antes da até Caminhos antes de da Rosa Camisa de existir, Rosa né? existir, né? A gente começou a A gente trabalhar começou a com o trabalhar André com o aí André Foi uma quando tentativa. quando, antes de fazer o antes vídeo de fazer o vídeo institucional, antes da institucional, prova de antes da prova de 2014, 2014, Não, não, já não. Na já verdade, eu não fui na prova teste. a Eu Aline. comecei com ali vocês após a prova teste, assim, um Não, vídeo você meia fez um você boca. fez um vídeo vídeo institucional institucional Foi. antes disso, antes disso, entendeu? entendeu? Entendi. É, E mas já tem tá tempo dando aí, duplo né? Tá som aí, dando eu vou duplo desligar som e esse eu vou fone. desligar esse fone. Melhorou o duplo som? Melhorou o duplo som? Pra mim tá normal. Mas eu tava dando duplo som porque o microfone ficava ruim. A Rita, a Ah. namorada, Ela aí, ó. começou com a gente gravando esse o primeiro vídeo da Camisa de Rosa, vou deixar depois para vocês os vídeos. E daí então a gente foi, eu acho que o André veio construindo com a gente desde então todo o material de comunicação, cracrá. E hoje, se a Camisa de Rosa tem mais de 30 mil minutos exibidos, eu acho que grande parte desse sucesso é do André. Galera, essa microfonia aí também, não sei não. Isso tem tudo tá novo hoje. Eu acho que você tá muito longe, Zuzum. Não, eu tava com o fone também, não tava funcionando bem não. Vou pôr o fone tradicional. Então, o André tá aí, eu deixar a palavra aqui, como é que fala? Vou colocar um fone aqui também. Vocês estão ouvindo bem? Agora melhorou. Melhorou, pessoal? Pessoal, então, vamos lá. O Paulo Dutra. Pô, hoje vai ser cheio de figurinha carimbada aqui, viu? Vamos lá. Cara, Paulão. falar da Caminhos de Rosa, para mim é um prazer, porque não é fazendo média, né? Porque eu estou conversando com o Zunzum, mas a Caminhos de Rosa mudou minha vida, porque ela me apresentou o mundo que Marculino. até então era desconhecido para mim, que é o sertão. Né? Já conheci alguma coisa assim, mas muito pouquinho. E a Caminhos me apresentou esse mundo que é maravilhoso. Ô Zunzum, o negócio que eu vou falar, que eu queria falar, todo mundo que vem aqui falar, vem falar de esporte, né? E eu vou falar de cultura. Então, vou falar um pouquinho mais diferente do que as pessoas costumam vir aqui falar. É o meu olhar, né? Eu não sou atleta. Claro. E vou assim, falar... só uma coisa que eu acho que até eu tô com essa expectativa, porque assim, eu, como diretor de prova, no dia do evento, eu fico ali preocupado com uma série de coisas. E assim, os vídeos que você publica, o material, como é que é você achar essas imagens, né? Porque a gente vê tudo pronto, é muito fácil, né? Como é que você identifica isso? Como é que até assim, Alverdinho, como é que é essa própria relação com outros trabalhos de Caminhos de Rosa, essa liberdade que a gente dá? Porque normalmente, para quem não sabe, quando o André me pergunta aqui que eu quero, eu falo, velho, faz o que seu coração manda. É a única orientação que o André tem por parte de mim é essa. Faz o que o coração manda. E aí ele tem feito isso tudo, sabe? Além disso, hoje, em virtude
da Caminhos de Rosa, o André é chamado para fazer filmagens de outros momentos da região. Ô, galera, curtir esse Isso mesmo. coraçãozinho aí, dá Ibope na nossa live, viu? Você explica nessa Isso mesmo. Então, Zunzum, é o seguinte, eu vim aprimorando o olhar com o passar do tempo, né? Da primeira Caminhos de Rosa, né, que eu participei até agora, né? Então eu fui aprimorando meu olhar do sertão, né? Então assim, eu penso no corredor, eu penso em fazer imagem legal, mas eu quero muito além disso, né? Eu quero captar o momento dele ali inserido naquele cenário, né? O cenário é o grande destaque. Claro. O corredor está ali pela superação, pelo caminho que é belo, mas o grande destaque é o sertão. Eu acho que ele despertou em mim algo muito bom, algo muito maior do que eu imaginava. E o negócio que eu gostaria de falar, que muitos corredores, né, em conversa com eles, não sabem, ou não perceberam, ou não entenderam, é a diferença do caminho. Existe uma diferença, né, do livro Grande Sertão Veredas para o caminho que é feito na Caminhos de Rosa. O Caminhos de Rosa é o caminho da boiada, é o caminho que ele fez, né, lá em 52, que ele baseou aí para escrever toda a sua obra. E diferente do livro, né? Do livro são caminhos, são lugares que ele não visitou, lugares que ele nunca esteve, mas ele recolheu, né, relatos e escreveu com base nisso. Então, é importante as pessoas saberem que tem uma diferença. Todo mundo elogiando o seu novo visual aí, né, Zunzum? Velho, eu sou acostumado com você cabeludo. Galera, foi o André, inclusive, que fez essas fotos que vocês estão curtindo aí. Sempre é obra dele. Jack, sobrinho, valeu. Valeu demais. Também é um blogueiro, é um cara, um influenciador digital, e ele também, fez uma matéria legal na época, né? Você até colocou um depoimento dele num material seu. Como que você consegue traduzir em imagem o espírito da prova? Isso é difícil. Não, cara, isso é muito difícil, mas é aquilo, é a vivência do sertão. Cara, a estética dele é maravilhosa, né? O bioma, o cerrado, né? Você entra lá naquele local seco, árvores retorcidas, né? Aquele calor terrível durante o dia, né? E ninguém imagina que de noite faça tanto frio, né? É uma das dualidades do sertão aí. E isso tudo faz parte dessa construção da imagem, né? Do calor escaldante de dia, do frio à noite. As pessoas pensam assim, mas como que isso influencia? Cara, pensa naquela poeira. 15 centímetros de poeira. O carro passa, aquele poeirão, o atleta vem correndo, né? Com o sol batendo ali, e a gente consegue tirar a foto no momento que o sol está batendo e reflete só a silhueta do atleta no meio daquela poeira. Então, tudo isso faz parte da construção da imagem, né? Da maneira como eu tento criar, né? Incorporando o atleta ao ambiente, né? Não apenas focando nele, mas trazendo essa interação dele com isso. Trazer essa interação dele com o ambiente, que é duríssimo, né? Belíssimo, ao mesmo tempo duríssimo. Já dizia o Brasinha lá com a gente no documentário, né? É o antagonismo. Ele é belo, mas ele é extremamente duro. Matheus Maciel. Matheus, deixa eu só falar com o Matheus. 2 malucos mesmo. Eu chamo o Zunzum de maluco, mas quem segue ele é 2 vezes mais maluco. Aí, ó, a Nenu entrou. Ó, eu, Nenu, Carlos, Matheus, que tá aí desde o início, é 2 vezes mais doido que o Zunzum, porque a gente sabe que ele é doido e continua indo atrás. 2 observações, pessoal. Um abraço para o Lauro. A Lauro foi um atleta que veio ano passado fantástico. Tem gente de Brasília, Campo Grande, Londrina, Paraná. Muito obrigado. Eu vi o Marculino também de Curitiba. E eu vi alguém, o Eduardo, que perguntou sobre o caminho da boiada, né? Porque só... o Carlos! Oi, parceiro! Carlos Henrique, grande abraço. Porque a Caminhos de Rosa, ela
a história, a jornada, o caminho, a prova passa ao Túlio. A gente passa pelo caminho da boiada que Guimarães fez em 52. Então, Guimarães Rosa, só para dar uma contextualizada, Sim, sim. Guimarães Rosa vai embora de Código aos 7 anos, e aí, não é caminho de Romero. E aí Guimarães vai embora com 7 anos e aí ele volta em 1952 porque ele queria inspiração para terminar de escrever as obras dele, ao Micael. E aí ele volta em 52, aí dia 19 de maio ele começa uma jornada que sai de Três Marias até a fazenda em Araçaí. Araçaí, isso. E aí foram Depois 10 de dias, né? E ele acompanhando 300 bois. E aí depois disso, em 56, ele publica Grande Sertão Veredas. E além disso, ele faz um diário dessa viagem. E aí, de posse desse diário, quando os estudiosos da obra começam a estudar o que está escrito no diário e começam a ler as obras que foram publicadas depois da viagem, começa a se perceber que muito do que Guimarães escreveu foi que ele vivenciou nessa viagem. E aí atribui-se muito do Grande Sertão Veredas a esse português, muito da forma como Guimarães escreve em Grande Sertão em função dessa experiência, sabe? Alguns relatos de noites, de acontecimentos da boiada são retratados na literatura. Então, o caminho é isso, não é um caminho de Romero, não é um caminho de fé, na verdade, é um caminho que todo mundo passa lá todo dia, mas Guimarães foi a pessoa que teve um pouco mais de sensibilidade para transmitir tudo isso que os vaqueiros viviam por 10 dias, tudo isso que os vaqueiros vivem cotidianamente. Cecília! Tudo que os vaqueiros viviam de cotidiano, que Guimarães vivenciou por 10 dias, ele teve a sensibilidade de escrever Grande Sertão, que ficou entre as 10 as 100 melhores obras do século passado, de acordo com o jornal inglês e também brasileiro, uma série de índices, e também o único brasileiro, né, E aí a gente, toda a expertise da Caminhos de Rosa, tudo que a gente faz é em cima dessa experiência, dessa vivência. E aí hoje a gente está aqui com o André porque ele é o cara que consegue pegar toda essa experiência que todo mundo vive lá todo ano e transforma isso em imagem que todo mundo que vê se choca e quem já fez o evento consegue se transportar de novo para dentro da prova. Isso, para mim, é uma coisa dificílima de fazer. Eu trabalho com a Caminhos de Rosa, nosso trabalho é esse, então eu sei a dificuldade que é o trabalho do André, valorizo muito o trabalho dele, ele tem total liberdade. Só por curiosidade, um dia eu fui querer fazer assim, eu falei, cara, o que você tem que ver? Porque o André tem horário para comer, tem filmagem, tem o primeiro atleta que chega em Código às 19 horas de mountain bike, mas quando é 19 horas tem atleta em Morro da Garça, ou seja, são 140 quilômetros entre o primeiro e o último atleta às 19 horas. Então, assim, é humanamente impossível para qualquer fotógrafo, qualquer videomaker, captar isso o tempo inteiro. E aí fica um desafio para ele de aonde está e quando está, para pegar qual imagem, porque pode ser que ele perca aquele momento se não estiver no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, sabe? E é isso que a gente está falando aqui hoje. Sim, sim. O Zum, tem caminhada, galera. Se vocês entrar no site www.caminhosderosa.com.br, ano que vem já tem, né, Zum? Ano que vem já tem caminhada, não tem de novo? Tem. Ano que vem nós estamos repaginando tudo. Dia 28, no Congresso da Gear Tips, 12h30, nós vamos estar contando tudo. Vai ser uma pegada super legal. Sensacional. E aí, André, fica uma segunda provocação, porque é o seguinte, você é o cara que faz as imagens e às vezes a gente, enquanto organização, só não participei de uma etapa do caminho a cada ano. Isso é verdade, muda todo ano. Mas eu queria que você colocasse o seguinte, porque eu acho que é um pouco contraditório, antagônico, quando a gente pensa o seguinte, a maioria dos atletas querem ser fotografados e ter imagem dele no vídeo e querem ver a imagem deles nas fotos. Sim. Mas
para você, enquanto pessoa única, dentro de um espaço desse tamanho, é bem difícil. Vanusa, Joia, Cecília, saudade. Então, para você, humanamente, é impossível. E, eventualmente, você vai ter que se sacrificar ou sacrificar a fotografia de um atleta. E aí a gente entra... Acho que é uma realidade que a gente espera. Porque a gente sabe que não vai fotografar, o atleta tem essa expectativa, isso gera uma frustração, mas eu acho que no final o seu resultado supera isso, né? E como é que você olha esse desafio de não conseguir fotografar todo mundo, sabendo que todo mundo quer e sabendo também que se você fotografar todo mundo, você pode perder essa oportunidade de transmitir esse sentimento, que é o que a gente mais busca, né? Voltou. Aí, ó. Então, cara, é muito difícil decidir o que vai entrar num vídeo e o que não vai. Né? Esse trabalho de cortar é o mais difícil, porque tem muita coisa legal, tem muita coisa bonita, tem muita entrevista bacana. Eu sei que as pessoas ficam com expectativa, né, de que elas vão entrar no vídeo, mas a todo momento eu fico assisto uma, duas, três, 10 vezes para tentar encaixar algo que transmita, né? Às vezes aquela entrevista ficou maravilhosa, ficou muito legal, mas talvez ela seja para outro momento. Inclusive, eu estou refazendo o documentário que nós fizemos em 2016. Então, nós estamos tirando algumas entrevistas, colocando outras, adicionando imagem dos anos posteriores, né? 2017, 2018, 2019. Ó, Paulo, depois vamos fazer um giro escondido no Caminho de Rosa. Ó, legal, hein? Zunzum, você sumiu. Cadê você, Zunzum? Galera, eu tô aqui. Olha, o que aconteceu? Sua tela tá preta. Sumi? Sumiu. Você não virou a câmera, não? Aí, voltou. Não. Então é isso, cara. Sbin, tá aí. Kleber. Não é fácil decidir o que entra, o que não entra. O caminho é muito longo, né? 300 quilômetros para quem faz bike. Eu não consigo ficar, né, em muitos lugares. A equipe é pequena, geralmente a gente vai num carro só. Então nós vamos seguindo para frente, às vezes a gente volta 20, 30 quilômetros. A gente fica nessa, né? Mas eu não consigo voltar, por exemplo, eu estou em Cordesburgo, eu não consigo voltar até Morro da Garça. Né? O caminho é muito longo para isso, para pegar o atleta que está lá. Mas a gente tenta ao máximo, né, eu e a equipe, privilegiar o máximo de momentos bonitos que a gente consegue enxergar durante o caminho. Zunzum, sumiu sua voz. Tá sem voz, Zunzum. Voltou? Voltou. Acho que estava mal encaixado aí. Obrigado, galera. Melhor ultra que já fiz. Eu vou parar de encostar no telefone. Porque, assim, normalmente eu já percebi que quando a galera vai falar, quando o pessoal que mexe com imagem, edição de imagem, filmagem, essas coisas, fotografia... Ó, Eveline. A galera tá falando que eu tô treinando secreto, mas não é não, galera. Pô, vocês reclamavam quando eu era gordo, agora eu emagreci, pô, e vai perder mais peso. Ô, Paulão, sempre. Mas Paulão. A questão... Fala, Franciel, pessoal de Montes Claros. A questão que eu costumo ver também, não sei como é que eu posso falar isso, mas normalmente quando a gente vê alguém vai fazer alguma matéria em algum meio de comunicação, a pessoa Sim, Eveline. escolhe uma pessoa, escolhe outro. Às vezes, esse cara aqui a gente aposta que vai ganhar, esse cara aqui. Como é que você escolhe as pessoas que você quer transmitir? Como é que você escolhe isso? As pessoas que você vai ter um depoimento legal? Isso é um pouco de feeling? Como é que é feito esse trabalho? Você fala, pô, esse cara aqui, se eu fizer um depoimento, vai ser legal. Se eu acompanhar esse cara na prova, vai transmitir a sensação que eu quero. Eu vou sentindo durante a prova. Eu passo pelo cara, pergunto alguma coisa, vejo como é que ele tá, se ele tá sofrendo muito. Se ele tá sofrendo muito, eu já gostei. Esse é o cara que eu vou
perseguir durante a prova, sabe? Eu Entendi, quero assim, eu quero que o cara sofra bastante, entendi. e no final pegar assim, o cara macerado ali, ó, morto, querendo desistir, chorando, o pé cheio de bolha, não aguentando mais. Esse é o cara. Não, brincadeira, né? Eu fiz muitos amigos durante a corrida, né? A Barbie, Jaceguai, Ah, é que é lá de São mesmo. Paulo, né? Então, assim, eu fiz muitos amigos durante a corrida, muitos corredores Esses caras bacanérrimos, são. assim. Então, esses caras, assim, quando voltam, eu já, obviamente, eu já vou nesses Alessandro caras, mas a Fim. cada ano vai só entrando mais pessoas para essa lista, sabe? É, Entendi. essa sintonia que a gente cria com o corredor é muito importante. Mas eu te falo, eu lembro do Leonardo Seabra, lá de Espírito Lembro. Santo, parceria com a Rita de Cássia, 2016. Ele falando assim: olha, quanto mais difícil, mais a gente gosta. Aquilo ali para mim foi fantástico. Então, assim, colamos nesse cara, porque sabia que ia dar material bom, saca? Então, assim, quando a pessoa é mais tímida, mais reservada, às vezes eu consigo alguma imagem bonita de meio de caminho, mas na hora de falar, essa pessoa retrai muito, né? E tem Aham. pessoas que são mais abertas, que falam muito, que contam, ah, sofri pra caramba, não dei conta. Eu lembro do O Sbinge. Marcelo B.O., né, de Brasília. Eles estão depoimento doido demais. Ele é Pois é, vice-campeão, velho, ele é bicampeão, né? bicampeão duas vezes que ele vestiu, né, anos seguidos. Marcelo B.O. de Brasília. É isso Então, mesmo. assim, esses depoimentos, cara, são muito ricos para mim, sabe? Porque quando a gente fala que a camisa de rosa é difícil, eu acho que o pessoal não bota muita fé até aí, sabe? Essa, eu acho que aí vale duas colocações, né? Primeiro que assim, eu fico num estado de nervo total, né? Lógico que eu fico Sim, nervoso, fico agitado, total. mais Mas agitado que já é, né? mais. É porque assim, galera, vocês conhecem dois zum né? Tem um zum que todo mundo conhece todo dia, que é esse jeitão de falar espontâneo, que fala bobagem, que tem hora que parte para cima dos outros, no sentido de não aceitar as coisas e tudo. E também tem um outro zum que é extremamente, que é o Concordo, zum Kleber. profissional, que é extremamente exigente, que não tolera atraso, que não tolera uma série de coisas. E esse zum normalmente ele não é demonstrado ao público. E aí eu não tenho interesse, esse não é o propósito da Caminho de Rosa. O Voltou. propósito é que as pessoas concluam o desafio. Mas a gente entende também que tem alguns pré-requisitos para que você consiga concluir. Então, um desses pré-requisitos é o tempo de corte, porque a gente percebeu que as pessoas Claro. que não passam no Zum Zum ator da Globo, que esses caras que não passam naquele corte, naquele horário, normalmente eles não chegam. Ou, às vezes, são pessoas que chegam muito debilitadas. Então, esse Zum Zum fica tenso o tempo todo para saber se não vai ter ninguém cortado. E aí, Exatamente. tem umas coisas que são de bastidores e que poucas pessoas sabem porque não vivem isso, que é o seguinte: o André é um cara que chega para mim, às vezes, no meio da madrugada, 2 horas da manhã, eu tô ali esperando alguém. E aí, André, como é que tá? Pô, Zunzum, encontrei ali. Vamos pegar o Kleber. Encontrei o Kleber ali, o cara tá mal, o cara tá puto, o cara tá arregaçado, o cara tá assim. Eu falo, André, o que aconteceu com esse cara? Eu vou lá, eu vou atrás dele. Ele falou, não, isso aí é aquele normal de prova. Eu falo, É, velho, você falou que o cara tem tá jeito, morto, cara. assim, tá assim. Aí ele falou, não, ele tá adorando, ele tá adorando. Aí, assim, eu custei a entender que, de fato, esse estresse acontece, sabe? E isso é uma Não, coisa que sim, durante o evento me incomoda, não que me incomoda, mas é por conta desse estado de agitação, a gente acaba se perdendo um pouco, sabe? E de fato, assim, sim, a gente vai vivendo a prova, a gente vai vivenciando, a gente, assim, é impressionante como que os atletas tem essa evolução, né, André? A galera começa a perder sim, isso, e aí vem uma colocação que você colocou, que você vive isso em vários momentos, porque você, como staff da prova, como colaborador do evento, você filma e você grava isso o tempo inteiro. Então,
no começo da prova, uma coisa que a gente sempre fala, gente, a prova é assim, as pessoas que concluem um evento com sucesso adotam essa estratégia, se fizer isso, isso e aquilo, tende a dar errado. A estatística mostra que as pessoas que não fazem isso dão com burro na água. E aí, assim, a gente, na hora que dá a largada nos primeiros 30 quilômetros, eu não sei se você tem essa sensação, mas a gente já vê nitidamente as pessoas que escutaram o que foi dito e as pessoas que não levaram em consideração o que foi dito, sabe? Isso, para mim, que é organizador e que tem esse tipo de preocupação, assim, galera, é 15, 20 quilômetros de prova, eu sou capaz de apostar com 95% de acurácia aí quem é finisher e quem não é finisher da prova. E assim, isso é um problema que eu acho, aí eu vejo como dois momentos, porque primeiro momento é que você pega as pessoas não, assim, o recado que fica para mim é assim, as pessoas não levam em consideração o que a organização fala. Exatamente. Isso para mim tem dois fundamentos muito básicos. Primeiro é porque eu, como um atleta falando, as pessoas normalmente não têm informações de qualidade por parte das organizações. Então, as pessoas não acreditam nas informações que ela recebe. Então, essa é a primeira parte da desconfiança. Porque se você acredita naquilo como verdade, e se isso fosse parte mesmo da rotina das organizações, todo mundo ia escutar o diretor de prova. Mas, via de regra, a sensação que a gente tem como atleta é que o diretor de prova nunca fez ou nunca teve ali. E aí, pronto. Aí você fala, cara... E aí você tem uma coisa escrita no regulamento, você tem uma coisa dita no briefing, você tem uma outra coisa dita pela mulher da secretaria. Isso é uma hora antes da prova. Então, isso para mim é mata. E aí, a caminhos de rosa, e aí em função disso a pessoa não acredita, e aí a pessoa sempre deixa para sentir o feeling dela. Então a pessoa chega... A partir do momento que ela desacredita, ela tem que acreditar em alguma coisa para concluir as coisas. E aí ela passa a dar muito valor à experiência dela e ela deixa de considerar o que a organização fala. Então, isso para Caminhos de Rosa é um desafio. E eu acho que, deixa você responder, a gente vai falar da peregrinação daqui a pouco, eu acho que vai ser uma coisa nova. Legal. Então, o meu papel durante o caminho com o atleta é provocá-lo. E provocá-lo no pior sentido mesmo. É tirar sarro dele. E eu lembro, inclusive, do próprio Jaceguai. Foi 2016, foi quando eu conheci. Então, lá em Três Marias, ele estava alegre, brincalhão, feliz pra caramba. Aí depois eu conversei com ele em André Quissé. 30 quilômetros depois, ele estava feliz, cansado, comendo, né? Cara, em Morro da Garça, pouco mais da metade da prova, eu cheguei assim, e aí, Jaceguai, como é que você tá? Puto, com o pé cheio de bolha, ele olhou pra mim e disse assim, o que você acha? Puto, mas eu não levo em consideração, porque eu sei como é que o cara tá, eu sei que faz parte do processo. É um estado emocional. Não, faz parte, o cara... comeu poeira o dia inteiro, um frio à noite de quase 0 grau. Quando chegou em Cordesburgo, o cara é outro, velho. O cara tá realizado. O cara tá assim, quando termina, o cara experienciou um negócio assim maravilhoso. Ó, Mariana Bicalho. Quem sou eu, Mari? Pode até não ser o melhor, porque o melhor é difícil de falar quem é o melhor, mas que figura entre os melhores, eu acho que aí é certo. A frase ganha total... A Karina. Então, e o caminho oferece isso o tempo todo, né? Essa dualidade. De dia, o calor escaldante. 2019 foi o ano mais quente que eu participei, cara. Chegou da sensação térmica de 54 graus. O cara de Cuiabá, o cara de Cuiabá mediu. Esqueci o nome dele. Ele chegou para mim e disse assim, eu treinei em Cuiabá meio-dia. Cuiabá é um inferno de quente. Eu cheguei aqui quase que eu não dou conta. Tava calor para morrer. E chega à noite lá na Fazenda Paulista, que para mim é o lugar mais frio. Tinham
tinham dois caras em hipotermia. Colocaram um cara no meu quarto que ele estava gritando de dor e o outro perto do fogão de lenha. Ou seja, se você não cuida desse cara, esse cara morre. Porque quando você fala assim, gente, é frio, o cara pensa no sertão, ele não acredita que é frio nesse nível. É frio congelante. Eu lembro de um atleta que chegou em 2017, Felipe, acho que era Felipe o nome dele. Eu acho que ele até é sargento do exército, não sei. E ele chegou por volta de 5h30 da manhã na fazenda. Eu tô assim, cara, troca sua roupa que você tá úmido. Ele, não, eu tô bem, eu tô tranquilo. 15 minutos depois, esse cara tremia, Zum, como se fosse morrer. Cara, é um frio que ninguém acredita. É extremo demais. São dois lados que as pessoas não acreditam. Eu lembro do Brasinha falando, né, que o sertão é isso aqui, ó. Eu até anotei. Que são os antagonismos do sertão, né? O sertanejo, ele fala que o sertanejo vive, né, como no passado, como há 100 anos atrás, porém com muito mais dificuldade, né? Você tem bem menos água, a poeira continua dura, é muito quente de dia, muito frio à noite. E o povo é duro, mas é gentil, porque viver ali não é fácil, mas o povo é de uma educação, de uma solicitude que é uma coisa absurda. Cara, mais um caso, 2018, eu morrendo de fome, porque saímos de Três Marias, né? 6 horas da manhã, sem tomar café no hotel, sem nada. Paramos lá na Sirga, pedimos ao moço uma água. Deu 5 minutos, nós estávamos na cozinha do moço, tomando café, comendo broa. E, gente, em termos de grana, muito pobres. Mas de um coração, cara, assim, gigantesco, impecável. Então, assim, essa é uma das questões pela qual eu apaixonei pelo sertão. Ó, galera, dá um coraçãozinho aí, pô, pro negócio. Isso aí, gente. Curte aí, ó. Curte aí, pô. O pessoal pedalando junto. Assim, tem uma outra coisa também que eu acho interessante, porque isso é uma coisa que a galera fala do feeling, né? Mas, afinal, o que é feeling, né? E aí você começa a observar o que é feeling. E, assim, o que eu queria falar, a pergunta que fica é o seguinte. Lógico, a galera tá até bonita agora, gostei, viu? Ô, Sbin, nós vamos falar do futuro, né? Nós vamos falar do futuro. Eu vou anotar aqui. Galera, eu vou anotando aqui as perguntas e tal, e nós vamos falar. Eu vou falar, Sbin, já. Porque é só uma pergunta para o André, eu acho que para poder finalizar um pouco essa parte de feeling, de como é que ele capta as coisas, porque a gente fala, feeling, o cara é bom, o cara é ruim, mas é o seguinte. Você pega um atleta, eu vou falar igual você fez uma vez um vídeo da chegada, né? Um vídeo só da chegada do pessoal bem debilitado na chegada. Sim, e aí, assim, chorando. Tem uma coisa seguinte, que se você, por mais impactante que seja o momento, por mais sentimentos que tenha, por mais uma série de coisas que esteja acontecendo naquela hora ali, como é que você pensa em fazer a pergunta? Porque a pergunta errada pode matar o negócio. Zum, cada pessoa... Opa, seu áudio tá chiando. Arruma seu microfone. Tá chiando seu áudio. Melhorou? Aí, melhorou. Zum, não tem fórmula. Eu vou sentindo o cara durante o caminho, conversando, sabe? Tentando puxar assunto, vou vendo se o cara dá papo, se ele é mais aberto, se ele é mais fechado, de como que ele chegou, né? Do tanto que ele está emocionado com aquilo. E as perguntas vão de acordo com cada um. Não tem como falar assim, eu faço a mesma pergunta padrão. Aliás, já fiz, né? Quando a gente decidiu assim, vou perguntar no começo e no final para as mesmas pessoas o que ele acha da Caminho de Rosa. Porque a percepção dele muda. Tá, e aí fica duas coisas. Pensando que você já trabalhou com perguntas pré-definidas e pensando que você for. Aí vem a questão do feeling, né?
Você faz perguntas sim, hoje baseado no momento, na sua experiência. E aí, qual que claro. você acha? Lógico que cada um vai ter sua aplicação, cada um tem mais momento, mas qual que você acha? Só uma observação, Confraria das Corridas colocou passar emoção Passar nas emoção. imagens, né? É um negócio que já tem um ditado popular que fala, né? Uma imagem fala por 1000 palavras. Agora, quais Nenhum, palavras é que essa imagem Plenimar. representa que é o pulo do gato, né? Assim, eu acho que isso aí já acontece. Olha o Gabriel aí, ó, da moto, meu primo. Gabriel sempre dando uma força. Ah, Então, ele aí, assim, ó. é, ficou noivo Gente ontem, boa. parabéns. Então, Parabéns aí, ó. Ajuda a ficou gente muito lá. pra caralho, nossa senhora. Ele e os amigos malucos dele. E aí, assim, fica uma pergunta que é o seguinte. Cara, você já trabalhou com perguntas pré-definidas, com perguntas do feeling. Já. Cada uma tem sua aplicação, mas assim, e aí? Dada a liberdade que você tem, qual que você prefere? Como é que você acha isso? Até comparando com outros trabalhos, como que você vê isso na Sim. Caminhos de Rosa? Ó, existe uma terceira vertente, que é a mesma liberdade que você me dá, é a que eu dou para o atleta. O que que ele quer falar? Né? Porque às vezes eu estou fazendo perguntas, né? Olha, o quanto que foi difícil, o que que você achou da poeira, o que que você achou do frio. Mas às vezes o que ele quer falar é algo que eu não pensei, que eu não estou pensando. Às vezes para ele quer falar de superação. Às vezes eu lembro de um rapaz que ele era alcoólatra, ele foi lá no São Francisco, passou Uhum. barro no rosto Nossa, eu e lembro, correu eu lembro. boa prova, Ele é um com o rosto pernambucano. cheio, isso, cheio de barro. E ele falou assim: não, cara, eu consegui arrumar dinheiro para vir, eu era alcoólatra, eu superei isso. Olha, se eu tivesse, eu poderia ter feito a pergunta errada para ele. Então eu falei assim: cara, o que que você quer falar? Doido. Aí ele já contou a história dele, entendeu? Então, assim, aí baseado nisso, depois eu posso fazer outras perguntas. Mas ele deu o seu recado ali, sem a pressão, né, da pergunta. E isso também é muito importante, deixar o atleta assim, o que que você quer falar, né? Porque aí, de repente, ele já te conta o motivo dele estar ali. Aí, baseado Entendi. nisso, eu posso planejar ali durante o caminho uma imagem específica ou uma pergunta Doido. específica para o final, para o decorrer do caminho. Assim, eu acho que o aprendizado que fica disso tudo é assim, cara, porque é o seguinte, a gente, às vezes, nós, enquanto organizadores, você como videomaker, né, a gente tem uma Sim, percepção de que a gente, lógico, a gente tem um planejamento, nós temos uma programação, mas às vezes sim, a gente tem, via de regra, as pessoas seguem isso e desconsideram um feedback alheio, né? Então, eu acho que eu posso, o que a gente, acho que o que você está falando vai super de encontro com o que tem a Caminhos de Rosa está passando hoje. Eu acho que é o grande diferencial da Caminhos de Rosa, que na verdade a gente tem um planejamento, mas a essência, a base do planejamento da Caminhos de Rosa é escutar o que a galera fala, né? Eu vou falar na sim, largada sim, também, pessoal. Vou deixar para falar mais para o final. Então, eu sim, acho que o sim, pulo do gato é essa liberdade que a gente dá aos atletas, porque no final o que interessa mesmo é a experiência que eles vão viver. E com certeza, também sem dúvida. é a experiência que eles viveram, né? Porque quando eu planejo, eu penso na experiência que vai ser vivida. Quando você está lá filmando, você está captando a experiência que está sendo vivida. Então, o pulo do Sim, gato desse sentimento todo, eu acho que com certeza é essa liberdade, não só da Caminhos de Rosa em escutar o cara que está fazendo a filmagem, porque eu, na verdade, te escutar é te dar liberdade para tomar as decisões de fazer o que você achar claro, certo. E como você tem essa liberdade de fazer o que você acha que é certo, então você vai com uma programação pré-definida. Acho que hoje você já tem 7 anos de Caminhos de Rosa, você já sabe, você já se posiciona um pouco melhor, você se planeja um pouco sim, melhor. claro, Planeja mais ou menos, eu não diria, mas eu acho que você é mais assertivo. E aí, essa assertividade em conjunto de escutar as pessoas em saber o que elas estão querendo e transmitir o que de fato elas estão indo, eu acho que isso aí sim, acho que é o pulo do gato do que está fazendo, né? claro. Transmitir. Rafaela fala aí da experiência, né? E eu acho que é isso aí que faz as coisas serem o que são no Sim. Caminhos de Rosa.
Obrigado, Rafaela, por lembrar disso, né? Que eu pensei, realmente, planejei falar algo a respeito da experiência. Eu sempre, no começo da prova, converso com muitos atletas que eu não conheço, né? Que estão ali pela primeira vez, com aquela expectativa, e eu vou recolhendo ali na memória o que eu já vi outros atletas passando e vou dando dicas, né? Por exemplo, eu aprendi com o Oraldo. O Oraldo, um cara bacanérrimo, corredor, sensacional, de que de tempos em tempos, sei lá, de 30 em 30 quilômetros, ele tira a meia, ele bate a meia, porque ele falou assim, não, porque a poeira entra no pé, é muito fininha, daqui a pouco tá cheio de bolha, o seu pé pode estar na carne viva. Então, assim, eu passo isso para o cara para que ele não precise passar por isso, né? E, de repente, abandone a prova no meio dela, ou quase chegando. Eu sempre dou umas dicas, mas agora, mais do que isso, eu quero dar uma dica de experiência para o cara, por experiência não só da corrida, né? De tudo. Experiência gastronômica. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nossa, vindo lá, é verdade. Vindo lá de Morro da Garça, docinho, ó, de piqui, doce de pequi, gostoso demais. Eu sei que piqui é um caso de amor e ódio, né? Quem gosta, gosta, quem não gosta, detesta. Mas o doce é diferente, gente. Eu não como piqui salgado, mas como piqui doce. Maravilhoso. Cara, experiência gastronômica. Solane, ó. Primeira mulher Solane. Na Caminhos de Rosa. Solane! Lembro demais dela. Solane, desculpa que um dia eu joguei poeira na sua comida. Você desculpa mesmo, viu? Foi sem intenção. Temos imagem ótima da Solane, inclusive na refação do documentário, e já tem imagens dela. Depoimento, imagem dela correndo, imagem dela chorando lá na chegada. Nem tinha o pórtico ainda, né? Era. Engraçado que, assim, é uma coisa que era você no fala poste. do pórtico, ó, o Filipão. É uma coisa interessante o seguinte, eu não tinha visto o documentário que tinha saído na Netflix sobre aquela corrida nos Estados Unidos. Sim. Por falta de referência na chegada, porque quando a gente começou nós não tínhamos pórticos, não tinha nada, a referência era um X no poste, né? E aí tem um vídeo exatamente chegando assim, refletindo o que eu fui fazer da minha vida inscrevendo para essa prova e dando a mão no X assim, ó, incessantemente. Tem um vídeo no YouTube que é isso aí. Mas ela voltou, né? Voltou Solane, em outro ano. Osso duro. É uma grande atleta, uma amiga sensacional, um abraço, uma pessoa muito querida. Exatamente. Então, Zunzum, deixa eu só completar essa parte. Eu quero trazer para os atletas nesse novo documentário, ou quem quiser me chamar para poder conversar no WhatsApp, pode me chamar, no Instagram, tem lá meu telefone, pode chamar, vou conversar com todo prazer. Quer falar da experiência cultural, né? Ele já vai ter experiência como atleta. Agora, Então, assim, eu vim catalogando Zunzum nos lugares que eu passo na corrida, fazendo amigos, conhecendo pessoas, situações, que me deu um conhecimento de um pouco da cultura da região, principalmente de Morro da Garça, né? Que eu faço hoje os eventos da cidade. Festa da Lavoura, como é que é? Alguém mandou o negócio do Pequi aí? É Pequi. Pequi. P-E-Q-U-I. André, fala é Pequi. Não tem essa de tal Pequi. Beleza, Eduardo. Valeu. Bom, Minas é isso, né? É múltiplo em sotaques, em conversas. Mas é isso. Eu quero trazer um pouco dessa experiência cultural, né? De poder mostrar para o cara, olha, para em Morro da Garça, vai lá na casa da Dora, ela vende doce de piqui, doce de figo, doce de laranja. Cara, vai lá na casa do Felipe, tem cachaça de banana, cachaça de laranja. Tem as bordadeiras lá de Morro da Garça. Então, assim, eu vim conhecendo no caminho muitas coisas, e coisas muito importantes, que às vezes o atleta, ele passa sem saber disso, sabe? E agora, de repente, quem sabe, ele pode ter a possibilidade dele, ou dele não, né? Porque da equipe de passar, de ter um pouquinho dessas coisas também, que vão enriquecer muito. E outra coisa, não sei, né? Eu sou meio louco, né? Eles falam, né? Sim, Zunzum. E outra coisa,
inclusive de trazer uma renda para essas pessoas que estão ali, né? São lugares muito pobres, muito deficientes de tudo, falta tudo. E de repente essas pessoas precisam, né? E, cara, comida deliciosa, doces maravilhosos. Quem vem de fora de Minas, né? Vai ter uma chance maravilhosa de conhecer Minas pela barriga. Eu acho que fica aí um gancho, não sei, o André é louco igual eu, acho que a gente pode propor uma coisa legal. Se Legal, alguém Rafael. viveu uma experiência massa na Caminhos de Rosa e não teve Fantástico. oportunidade de contar, Sim, eu acho que é a hora de pegar ou entrar em contato com a gente ou com a Octopus aí no Instagram e a gente, sim, quem sabe, não gravar um vídeo, um depoimento, porque se falar o claro. que a gente quer é essa experiência. Então, se alguém tiver uma experiência que Sim, acha legal e quiser compartilhar, às vezes pode nem usar no documentário, mas a gente vai dar uma prioridade nisso aí, porque eu acho que é mais importante do que, obrigado, chefe, do que, de fato, o material que a gente faz, né? Então, é um depoimento que transmita para a gente uma experiência. Hoje tem muito mais sim, valor do que o material de drone feito em qualidade 4K, que é resolução claro. de cinema. Sem dúvida, Então, sem dúvida. fica aí esse desafio para quem Olha o quiser. Paulo aí, ó. Paulão é foda nisso aí. Paulão é gente boa demais. Fica aí o desafio. Zum, meu celular, a Sim, imagem não é legal, galera. Assim, de coração, vou falar um recado que eu escuto isso todo dia de um cara. Eu tenho evitado falar palavrão, mas dessa vez me desculpem. Foda-se a qualidade da imagem. Manda um conteúdo legal, que isso tem muito mais significado claro. para a gente do que uma qualidade da imagem. Para falar a verdade, uma imagem ruim para nós, eu acho que é uma coisa que vai dar um recado subjetivo muito mais legal, porque é você ter um conhecimento muito top, uma experiência, um relato, um depoimento bacana e mostrar que de fato não interessa a imagem, que o que pode ser que às vezes a gente já tem imagem no banco de imagens, mas que o que importa mesmo é a essência, é essa experiência. Então, compartilhe essa experiência com a gente, um vídeo Sim, de 2 minutos, eu acho que vai ser uma coisa que a gente está querendo muito. A gente já está faltando aí uns 12 ou 13 minutos, e aí eu vou abordar algumas coisas aqui, André, dar uma acelerada, que não, o pessoal... tranquilo. Ô, Zonzon, só dar o último recado aqui, a respeito dessas imagens que a gente recebe de celular. Em Uhum. 2016, uma das imagens do documentário, ela é de celular. Por quê? O Marcelo B.O. passa mal de madrugada, vomita, e quem estava com ele filmou. Falei, cara, isso tem que entrar no vídeo. E Foi. peguei imagem de celular mesmo, e porque é isso, é um documentário, né? Eu tenho que lidar com o que tem. Então nós estamos abertos a receber depoimentos, quem quiser chamar, eu oriento para poder fazer da melhor forma possível. Ô, Paulão, nós E é vamos isso, nós esquecer estamos HD abertos. e até de avião. Ó, eu vou... Alguns pontos que ficou para responder, eu vou tentar construir uma Sim, história em sim. cima do que está aqui. Primeiro, o seguinte: a Fazenda Paulista é a base de tudo, é uma propriedade que nós compramos, fez 20 anos em abril, e foi em razão de estar lá, Beleza, Wally. de conviver na Caminhos de Rosa, de conviver nessa fazenda que a gente descobriu Guimarães Rosa, descobriu esse caminho. E aí, na Fazenda Paulista, a gente tenta, já coloquei isso inclusive num documentário, no material que está aí nas redes sociais, que a gente fala da Fazenda Paulista, porque lá é a base, o ponto de apoio principal da prova. A galera anseia chegar lá mais antes do que chegar na chegada. E lá durante a prova é um QG cabuloso, porque todo mundo, o atleta que chega bem, de repente chega um atleta extremamente debilitado, e aí o cara que chega bem se sente na obrigação Sim. de ajudar o outro. Então é lá o André passa grande parte ao Serjão. Serjão nunca foi puxão de orelha. Então lá é a Fazenda Paulista, ela fica entre os municípios de Claudisburgo e Curvelo. A gente está providenciando sinalização e a gente vai começar agora. Uma das propostas que nós vamos soltar no Guia Tips vai ser um projeto que chama Vivências, para poder as pessoas irem e poder vivenciar um pouco. A gente vai preparar um dia onde a gente, em função de algum tema ou de alguma proposta de valor, a gente vai propiciar uma vivência na fazenda para poder tentar atingir esse objetivo. Aí, ó, responde aí a Mendri Flávia.
Então, peraí, É galera. importante, Tá, ela quer saber do hotel, isso é importante. Então aqui, eu quero até ver o Cracá tá lá, a gente sabe, a gente disponibiliza toalha, tem vestiário, então o pessoal chega, toma banho, tem muita comida, eu falo muito, o cara pode achar que é muito, mas que eu estou exagerando, mas é muita comida. É muito. É muita Cara, é comida panelão e é de tropeiro. muito... Feijão tropeiro, filho. Tem tudo, tem feijoada, frango, macarrão, arroz, salada, queijo parmesão, queijo Minas, café com açúcar, sem açúcar, cachaça, cerveja e tem cama. A gente disponibiliza 40 camas para as pessoas que estão debilitadas poderem se recuperar e seguir. Então, assim, comida quente, o fogão fica aceso 24 horas. No fogão a lenha. 36 horas, a comida é toda feita, comida a lenha. Biscoito, fora do comum. Comida, E aconteceu isso aí, Solane. No começo da prova da Caminhos de Rosa, quando a prova, nas duas primeiras edições, terminava em Sete Lagoas, que era 80 quilômetros para a chegada, a prova sempre encerrava ali, porque o pessoal chegava, comia, descansava, e aí na hora que ele ia voltar, faltando 80 quilômetros, ele desistia. Tá? Então... a prova agora não passa mais em Codesburgo, já estou aproveitando o gancho, galera, falta aí 8 minutos. Então a prova passa agora, vai terminar em Paraopeba, tá? Até respondendo sobre o futuro da Caminhos de Rosa. A gente não vai ter mais a edição desse ano, então nós estamos adiando tudo para 2021, com as mesmas datas. E a gente passou em Paraopeba porque a gente quer incrementar essa questão da vivência, da experiência. E a Prefeitura de Paraopeba procurou a gente e, assim, sem a gente falar nada, foi uma coisa que eles já... Veio um discurso bem dentro do que a gente queria, que é ampliar essa vivência, ampliar essa experiência. Então, a Paraopeba agora não é mais Codesburgo, é Paraopeba. Alguém perguntou da subida difícil, ela continua. A única coisa que muda é que depois do final da subida... fica melhor, você desce mais e sobe menos, então o percurso ficou bem melhor nesse sentido. Tá? O pessoal perguntou da peregrinação. Sim, a gente tem a peregrinação. Ela começou com um projeto de 5 dias, depois passou para 6, depois passou para 10, e agora Caminhos de Rosa vai voltar para o projeto original, já dando um adiantamento do que vai ser a Gear Tips. E, orgulho, olha, assim, Paraopeba, dando uma pausa aqui, Paraopeba recebeu a gente super bem, veio super dentro, super feliz de estar em Paraopeba, super feliz com as conversas que eu tenho com o prefeito, com o Léo, com o pessoal da Secretaria de Cultura, de Esporte, de Educação. Vai ser um projeto fantástico. O Renato do ICMBio também está super abraçando, a gente vai ter uma pegada ambiental muito mais forte daqui em diante, tá? Aí está colocando, perde a forte relação com Guimarães Rosa. Depende do que chama, porque ele nasce em Codesburgo, vive lá até os 7 anos e vai embora, e aí depois ele volta e na experiência de 10 dias que sai a maior experiência para ele poder escrever as obras. Fora disso, a família de Guimarães era de Paraopeba, então ele ia muito em Paraopeba, porque a fazenda do pai era, inclusive, em Paraopeba. E, além disso, tem uma questão que é o seguinte, que a gente vai falar no Congresso da Gear Tips, não vou contar agora não, mas essa questão da interação cultural e social, ela independe do lugar. Tá? Assistam porque vai ser sensacional. E aí, uma das coisas que a gente quer voltar com a peregrinação é ampliar essa experiência que o André tá falando de aumentar essa interação com os moradores e com essa cultura regional. A peregrinação ela propicia um pouco mais isso. E, além disso, a gente vai fracionar a caminhada para poder fazer programas de 2 dias para mais pessoas terem acesso. O pessoal também colocou a questão do hotel, né? Essa é uma outra coisa. Agora, terminando em Paraopeba, tem mais uma rede hoteleira bem mais estruturada. A Rafaela colocou, pega o carro e vai em Codesburgo. Nós estamos com a intenção de colocar uma van saindo de horário em horário, em determinados horários pré-estabelecidos, para poder facilitar esse intercâmbio, que seja com a gruta do Maquiné e com o museu. Então, há a possibilidade de colocar a van, ela é real. Mas agora foi para 2021, não é a nossa prioridade discutir isso, mas isso é uma coisa que já está no nosso radar, sabe? E é isso, galera. Eu acho que
falta 5 minutos, se alguém tiver mais alguma dúvida. Uma outra coisa que isso eu posso contar, porque é uma conversa que eu já tive com o André. Nós nunca tivemos a cobertura fotográfica ou audiovisual nenhuma da peregrinação, né? Então a gente já acertou com o André que ano que vem ele vai estar com a gente em todos os momentos. E essa é uma preocupação da gente começar a ter transmitir mais essa experiência, mais essa cultura. Hoje a gente teve, inclusive, uma reunião com o pessoal de Cotsburgo a respeito disso. Sim, visitar o Brasil, é isso mesmo. O seguinte, porque a gente, assim, isso é uma coisa que a Caminhos de Rosa, que eu tenho refletido muito, porque a gente sai daqui para ver comunidades quilombolas lá na Casa do Caramba, a gente sai daqui para visitar o Louvre na França, a gente sai daqui para ver um monte de coisa fora, mas e o que a gente faz para valorizar o que é nosso? Então, assim, a gente não vê no brasileiro, nos eventos, via de regra, às vezes a pessoa até vê... fala, o percurso está lá, Flávio, bem detalhadinho. Eu vou falar um pouquinho disso rapidinho. Então é o seguinte, a gente tem uma preocupação, assim, você vai lá e fala assim, vem aqui que você vai visitar o museu. E isso eu acho que está uma coisa muito superficial, que é você colocar aquilo como um acessório. Sim. E a gente tem a proposta para 2021 de muito mais além, que é o seguinte, chamar o museu, chamar esses grupos folclóricos, igual o Brasil, Congado, né? História, Congado, Folia de Reis, chamar esses caras para conversar e falar, cara, isso é a cara do Brasil, isso é a cara do sertanejo, isso é a cara da Caminhos de Rosa, isso é a cara do Brasil. Então, assim, nós não estamos querendo mais simplesmente levar para os lugares. A gente quer mesmo que esses grupos venham junto com nós, a gente quer colocar esse pessoal na carroceria do carro e levar com nós aonde a gente for, porque... Se a Caminhos de Rosa, que tem um alcance de milhares de pessoas, se a gente que acredita nisso, que a gente faz disso o nosso negócio, se a gente que tem esse conhecimento, tem essa capacidade, se não for a gente para assumir isso, quem é que vai fazer? Então, assim, eu acho que falta um pouco de assumir isso, as pessoas assumirem um pouco mais para si esse valor que a gente tem cultural, sabe? A gente está aí falando de caminho. Outro dia foram falar dos peregrinos. O Brasil tem mais de 25 caminhos de peregrinos. São poucos lugares no mundo que tem isso. Tá? Então, acho que falta a gente valorizar um pouco mais. E, então, essa é a bandeira para Caminhos de Rosa 2021. Nós vamos pegar esse pessoal, colocar com nós e falar que eles são foda porque eles são foda. Falta 2 minutos. Eu vou só finalizar. A gente vai ter para o ano que vem percurso de 13, 21, 46, 68... 98, 171, 252 e 303 da corrida. Respondendo a outra pergunta, os ganhos de altimetria estão todos no percurso. E falta 1 minuto e meio, eu vou deixar para o André encerrar, galera, e falar que eu não vou mais falar, deixar para o André finalizar, agradecer todo mundo, muito obrigado. Isso mesmo. Meus contatos estão aí, eu que respondo pela Caminhos de Rosa, então Instagram, Facebook, site, tudo é comigo. Qualquer dúvida é só me procurar, André. Finaliza aí pra gente, 1 minuto Pessoal, e 10. Valeu aí por ter nos tolerado por esse tempinho aí. A gente falando sem parar. Quem quiser conversar sobre cultura nesse caminho, eu estou à disposição. Né? Tem muito material e gosto de prosa, seja você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Estamos aí de coração aberto e com muita vontade de conversar, para que vocês possam vir ano que vem na Caminho de Rosa. Já que o André não aproveitou tudo, eu vou falar. Eles estão falando aí, esse cara é foda. Franciel, bike raiz. Isso é uma outra coisa, assim. Cara, bike raiz surgiu disso. O sertanejo usa essa bicicleta barra forte para ir trabalhar. Valeu, Eduardo. Ô, Eduardo, você acha a gente nas redes sociais, só mexer. Raquel Bueno. Pode adicionar aí. Então, assim, na hora que a gente colocou a bike raiz, o objetivo da bike raiz é o quê? É chegar pro sertanejo e falar assim, cara, essa bicicleta que você tem não é pior nem melhor do que a de ninguém. É a bike que te leva para trabalhar, você tem que ter orgulho dela. Então é isso que a gente quer. É que as pessoas, que o sertanejo tenham orgulho do que ele é, do que ele se tornou e do que ele vai ser. E 3, 2, 1...